Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Nós continuaremos a falar da separação das misturas ou também análise imediata. Nessa aula vamos abordar como separar as misturas homogêneas. Então nós temos lá alguns processos: a destilação, que pode ser simples ou fracionada, a cristalização fracionada, a liquefação fracionada e a extração. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é a falta de água no futuro e a falta de água em algumas regiões. E a pergunta que as pessoas sempre nos fazem é: se nós temos 75% de água no planeta, por que é que nós vamos ter futuramente escassez de água ou ainda já temos em algumas regiões? Será que não daria para aproveitar a água do mar? Essa pergunta vai ser respondida nessa aula. Então, o processo para separar a água do mar, sendo que o objetivo é retirar o sal e retirar a água e aproveitar os dois, esse processo é chamado de destilação simples, que consiste na separação de um sólido e líquido quando o sólido está dissolvido no líquido. Esse método ele baseia-se na temperatura de ebulição das substâncias. Então, vamos pensar. A água tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, enquanto o sal tem uma temperatura de ebulição superior a 1000 graus Celsius. Será que dá para a gente separar assim? É claro que dá. A destilação simples é um dos processos muito importantes utilizados na química e nesse método ocorrem dois processos, o de vaporização e o de condensação. Então, a vaporização, mudança do estado líquido para o estado gasoso. E a condensação é a volta desse processo, a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Então, nós temos aqui um equipamento de destilação simples. Nesse equipamento, nós temos aqui um balão de destilação que está conectado a um condensador. Em torno desse condensador é passado água, tem uma entrada de água e uma saída de água, que não entra em contato com o vapor da substância produzida aqui dentro. Ele serve apenas para resfriar esse vapor e fazê-lo condensar. Por isso é que nós dizemos que nesse método existem dois processos. Primeiro, o líquido, a mistura de líquido e sólido, ela vai ser aquecida. O líquido vai passar para o estado gasoso. Então, o primeiro processo, vaporização, que ocorre aqui no balão. Esse vapor vai passar pelo interior do condensador e vai ser resfriado e condensado e vai pingar aqui num outro recipiente. Tá certo, pessoal? É chamado de destilação simples. Aqui nós temos um exemplo bem bonitinho da destilação simples acontecendo. O vapor está formando e ele vai ser condensado no condensador. Nós temos vários tipos de condensadores, Alguns condensadores fazem a condensação mais rápida, outros de forma mais lenta. O certo é que, independente se eu tenho um condensador reto ou um condensador em espiral, a gente não tem contato entre o vapor e o líquido, que é a água, no caso, que passa aqui em volta para resfriar o vapor. Através desse método, nós podemos obter água destilada. Não é água pura, mas é água que não contém nenhum tipo de sais minerais, ou de cloro, ou de outros materiais. O máximo que ela vai conter aí são os gases oxigênio e nitrogênio, que estão dissolvidos, que ao entrar em contato com o ar, naturalmente vai se dissolver na água. Não tem como, tá? E aqui temos uma imagem, por exemplo, de uma usina Ashkelon em Israel, que é uma das 400 que foram construídas por uma determinada companhia. Essa usina faz exatamente o processo de dessalinização da água do mar. Em Israel, como é uma terra árida e quase não tem rios, eles utilizam esse processo. No caso de não termos rios, lagos para obter água potável, a dessalinização da água do mar é um dos procedimentos que vem trazer a abundância desse recurso. Lembrando que ele é muito caro. Aqui eu tenho um exemplo, da onde a destilação também é utilizada na fabricação de aguardente. Então aqui eu tenho imagens de um alambique, aonde a gente tem praticamente,
a réplica dos equipamentos que são usados no laboratório num experimento, só que em tamanho grande, para fazer vários litros de aguardente. Então, aqui nós temos, por exemplo, ó, o balão de destilação e aqui do lado de cá o condensador. Se nós olharmos por dentro, né, seria esse processo. Aqui nós temos o condensador e a aguardente ou cachaça vai ser colocada aqui depois em alguns tonéis. Nesse caso, eu tenho um exemplo de um mecanismo que é utilizado para a fabricação de aguardente a partir de frutas. Aqui em cima são colocadas algumas frutas. É bem interessante. E bonito, né, pessoal? De cobre, tudo lindo isso, né? Além da aguardente, todas as bebidas destiladas são feitas através desse processo. Aqui eu vi na internet um destilador de uísque que é vendido na China. E aqui nós temos imagens de uma destilaria de uísque da Escócia. São vários destiladores que fazem um processo simultâneo. Achei linda essa imagem, pessoal, que é uma fachada de uma destilaria em Middleton. Tem um grande balão de destilação aqui. Químico adora essas coisas. A gente é fissurado em vidrinhos, em recipientes, e eu fiquei encantada com essa imagem. Claro que vale lembrar que ninguém está promovendo o consumo de bebida aqui, é simplesmente aonde a destilação pode ser aplicada nos processos industriais. Tá ok, pessoal? Bom, vamos para o segundo tipo de destilação, que é a destilação fracionada. Nem tudo eu consigo separar através de uma destilação simples, como acabamos de visualizar. Então, como que nós podemos fazer para separar outros componentes que não podem ser separados por destilação simples, como, por exemplo, quando nós temos líquidos miscíveis e os componentes apresentam temperaturas próximas? Nesse caso, eu preciso recorrer à destilação fracionada, o próprio nome diz que é por frações. Então, vão ocorrer os mesmos processos de vaporização e condensação, porém, esses processos serão controlados por uma coluna de fracionamento, ou também chamada de torre de fracionamento. Um produto que passa por esse processo e é extremamente importante, questão de vestibular, é o petróleo. Tá? O petróleo ele vai ser aquecido por volta de 400 a 600 graus, dependendo dos componentes que formam a mistura petróleo. O óleo cru entra, é aquecido, e o que acontece aqui dentro, pessoal? Os vapores vão sendo formados e vão subindo pela coluna de fracionamento ou pela torre, né, de fracionamento ou destilação. Ao entrar em contato com os pratos que têm temperaturas específicas, o material sofre o processo de condensação. Então, é o mesmo procedimento anterior, a única coisa que eu tenho uma coluna de fracionamento aqui. No caso do petróleo, os gases que são mais leves são os compostos que apresentam de 1 a 4 átomos de carbono, eles sobem e são recolhidos aqui em cima. Essa fração constitui o gás de cozinha. Depois, nós temos aqui uma fração de solventes químicos, uma fração que é a gasolina, depois querosene de avião, óleo diesel, óleo combustível, óleo lubrificante, e o que sobra do petróleo, que não serviu para nenhum desses produtos, a gente faz asfalto, tá? Nós vamos retomar esse assunto mais para frente lá no terceiro ano, mas é muito importante que desde já você saiba que o petróleo é separado por destilação fracionada. Aqui nós temos essa linda imagem de uma refinaria de petróleo. É muito provável que quando você vá para a praia e passe por Cubatão, você veja uma imagem parecida com essa. Aqui eu tenho uma coluna de fracionamento que é utilizada num laboratório. Então, nós temos aqui esse processo que é semelhante ao anterior. Ao invés de ter fogo, nós temos aqui uma manta de aquecimento e os vapores vão subindo e vão sendo condensados aqui. Esquematicamente, eu tenho essa imagem aqui, lembrando que aqui nós temos de diferente do outro a coluna de fracionamento. Temos o balão, a coluna de fracionamento e o condensador. Um outro produto que passa por esse processo é o etanol.
Então, nesse esquema aqui, eu tenho a entrada do etanol, a moagem, vários processos até a fabricação do açúcar e a fermentação do caldo de cana. Então, nós podemos fermentar o caldo de cana através de leveduras e depois que esse caldo de cana é fermentado, esse líquido produzido vai passar por uma sequência de destilações até que seja gerado o etanol combustível. Vamos falar um pouquinho da liquefação fracionada. Se nós lembrarmos, a liquefação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ela é aplicada, então, para separar misturas que se encontram no estado gasoso, como, por exemplo, o ar atmosférico. Esse método se baseia na temperatura de ebulição ou de liquefação da substância. Então, nós temos aqui, por exemplo, oxigênio e nitrogênio no ar. Eles vão ser submetidos a uma alta pressão e o ar será liquefeito. Dessa maneira, a gente faz uma destilação fracionada e separa o oxigênio do nitrogênio liquefeito. Então, respondendo à pergunta da aula anterior, quando a gente colocou ali cilindros de oxigênio e de nitrogênio, é assim que a gente consegue separar o oxigênio do nitrogênio dos componentes do ar. Tá certo, pessoal? Através da liquefação fracionada. Lembrando que após a liquefação fracionada, eu vou ter que utilizar a destilação fracionada. Aqui eu tenho alguns exemplos de utilização dos componentes do ar e também as suas temperaturas de ebulição. Muitas vezes a gente pode pensar que do ar a gente não tira nada, a não ser o oxigênio que a gente respira, mas na verdade não. O homem utiliza sim a atmosfera para fazer diversos produtos. Então, nós temos lá o gás hélio. Todo mundo sabe como que é o gás hélio, professora? É aquele que a gente coloca e fica com a vozinha que nem das esqueletes, né? Exatamente. O hélio é aquele gás, né, que fica nos balões, por exemplo. Isso é uma das utilizações. Como o hélio ele é menos denso do que o ar, ele vai provocar essa vozinha aguda que a gente fica quando respira o hélio. Tá certo, pessoal? Aqui eu tenho resfriamento de ímãs, cilindros de mergulhos profundos, balões e dirigíveis. Vale lembrar que o hélio tem uma temperatura de ebulição muito baixa, menos 268,6 graus. Apesar de ter uma abundância relativa no ar, o hélio não é um gás obtido a partir da destilação do ar líquido. Ele é obtido a partir da extração junto com o gás natural, por conta de ser muito caro o processo para reduzir a temperatura a esse valor. O neônio é utilizado para fazer luminosos, os neons, né, que a gente vê por aí. Argônio, utilizado em lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas, né, que a gente utiliza em casa, nas escolas e em atmosferas inertes. O criptônio é utilizado também na fabricação de luminosos e lâmpadas. E o xenônio, nas lâmpadas de xenon, a gente tem a utilização desse gás. Lembrando, né, que hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio são os gases nobres. E aí a gente tem as frações maiores, que é o nitrogênio, que corresponde a 79% do volume de ar, e o oxigênio, que corresponde a 21% do volume do ar. O nitrogênio é utilizado como matéria-prima para adubos e na indústria química, e o oxigênio é matéria-prima para a indústria e também no uso do gás hospitalar. Como que é feito esse procedimento, então? Primeira coisa, eles resfriam o ar até menos 200 graus Celsius. É por isso que alguns componentes não são separados nessa mistura. Os gases que têm temperatura de ebulição inferior a menos 200 graus Celsius não serão separados nesse procedimento. Então, primeiro, o ar foi feito líquido e agora ele vai ser destilado por uma coluna de fracionamento como essa daqui, onde nós temos placas perfuradas que vão permitir a queda dos líquidos e a ascensão dos gases. Então, conforme vai sendo aquecido, os gases vão sendo retirados. Por que o nitrogênio ele é obtido num prato lá em cima, enquanto o oxigênio é aqui embaixo? Se nós pensarmos, o nitrogênio ele passa primeiro para o estado gasoso. Nós temos aqui o ar líquido a menos 200, está todo mundo líquido. E aí eu vou aquecendo.
menos 199, menos 198, menos 197, menos 196. Ou seja, as partículas de gás nitrogênio vão subindo pela coluna de fracionamento. Depois, as do gás argônio e, por último, as do gás oxigênio. Lembrando que, novamente, após essa separação, é muito provável que a gente tenha que fazer uma redestilação por conta do argônio e do oxigênio terem temperaturas de ebulição muito próximas, com uma diferença de 3 graus apenas. O que nós vemos aqui? A preparação de óleos essenciais, de um cafezinho, de um chá. Esse processo é chamado de extração. E ele serve tanto para separar misturas homogêneas quanto misturas heterogêneas. E esse método baseia-se na solubilidade de um determinado solvente. Quando eu quero extrair óleos essenciais, é muito importante que aquilo que eu quero extrair seja solúvel em óleo e não seja solúvel em água, tá certo? Senão a gente vai ter uma perda na extração. Um exemplo que eu trago para vocês é a preparação de óleos essenciais. Então, nós temos aqui um destilador, os vapores formados subirão, serão condensados e colocados numa mistura de água e de óleo. Então, as partes que são solúveis no óleo serão retiradas aqui no óleo como óleo essencial. E as outras que não são solúveis no óleo e sim na água, serão retiradas em outro recipiente. É isso que acontece. Por isso que nós temos ali uma parte que é solúvel, hidrossolúvel, e uma parte que é lipossolúvel. A parte que é lipossolúvel é solúvel na gordura, no óleo. É uma fração diferente da que vai ser solúvel na água, que é hidrossolúvel. Esse processo é bastante importante e muito cobrado no Enem. A gente precisa se lembrar que existem determinadas substâncias que são solúveis na água, grande parte delas são chamadas de hidrossolúveis. Mas existem aquelas que são solúveis em óleo, em gorduras. Então, essas substâncias são chamadas de lipossolúveis. O último processo é a cristalização fracionada. Na cristalização fracionada, a gente tem a separação de sólidos e esse método baseia-se na solubilidade. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a cristalização, que é um método de purificação. Eu tenho uma mistura de... Aqui no caso que foi colocado água, foi feita uma dissolução a quente, depois a gente filtra e esse filtrado que contém a substância que eu quero vai sofrer um processo de evaporação do solvente e vai cristalizar. Esse processo é utilizado para a fabricação de sal. A gente tem as salinas e os tanques de cristalização aqui. E agora, pessoal, é hora do vestibular. Questão 1 do Enem de Libras de 2017. A escassez de água doce é um problema ambiental. A dessalinização da água do mar, feita por meio de destilação, é uma alternativa para minimizar esse problema. Considerando os componentes da mistura, o princípio desse método é a diferença entre... Entre o que, pessoal? Entre seus pontos de ebulição. Então, a destilação depende dos pontos de ebulição. Aliás, se nós olharmos todos os processos que envolvem separação de materiais homogêneos, depende das características físico-químicas da substância, que é ponto de ebulição, solubilidade, são as propriedades específicas das substâncias. Tá certo? Questão número 2. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é... Bom, primeira coisa, pessoal, essa questão aqui é do Enem também, e essa questão envolve um pouquinho de conhecimento de química orgânica, mas eu quero tratar com vocês mesmo antes de chegarmos nesse conhecimento, tá ok?
Bom, primeira coisa, né? Esses produtos aqui, eles são produtos que estão um dissolvidos no outro. Os dois têm natureza polar, portanto, eles vão se dissolver um no outro. Sabendo disso, como é que eu posso separar essa mistura? Como é que eu separo o fenol da acetona? Então, eu tenho aqui filtração. Posso filtrar mistura homogênea? Claro que não, gente. A gente não enxerga, né? Numa mistura homogênea, a gente não consegue, nem no microscópio mais potente, identificar onde estão os componentes da mistura, que na verdade é chamado de solução. Ventilação, também não, já falamos na próxima aula. Decantação, também não. E evaporação, também não. Porque se eu evaporar um, eu vou perder o outro. E ele quer os dois insumos. Ele quer a separação dos dois e a obtenção deles individualmente. Então, o único processo que permite a gente separar uma mistura homogênea e ficar com os dois materiais é a destilação fracionada, tá? É muito importante a gente pensar que a evaporação ela é um processo de separação de misturas homogêneas. Porém, quando eu evaporo, eu perco um dos materiais da mistura. E muitas vezes isso não é viável. Não é o caso da salina, aonde a gente não quer a água, a gente só quer o sal. Então ali a evaporação é um processo barato e fácil para obter o sal de cozinha. Por isso que o sal é uma substância barata. Além de ser abundante no mar, ele também passa por um processo que é barato na sua separação da água do mar. A questão 3, tais uma questão que caiu na prova militar da SpaceX de São Paulo, diz o seguinte: a fim de separar todos os componentes de uma mistura contendo areia, ferro em pó e uma solução salina aquosa, foi proposto o seguinte esquema. Então temos lá, areia mais ferro em pó mais sal e água. Processo 1. Separei água e sal de um lado, areia e ferro em pó do outro. Depois, no processo 2, separamos a água do sal e no processo 3, a areia do ferro em pó. Ele fala assim: os processos de separação mais indicados em 1, 2 e 3 são respectivamente. Então, o primeiro processo aqui separa a água e o sal que está na solução, porque ele fala que é uma solução salina aquosa, então a água e o sal está na solução, está no líquido, né? E dos materiais que estão no estado sólido, areia e ferro em pó. Qual dos processos serve para a gente separar uma mistura de líquidos de uma mistura de sólido? Então, ó, filtração dá certo? Dá certo. Destilação dá certo? Não. Catação dá certo? Também não. Imantação também não. A imantação no meio da água não serviria para muita coisa, certo, pessoal? Então, o primeiro processo é um processo de filtração. Depois, ele vai separar a água que está no sal. Então, eu tenho uma mistura homogênea e só tem 4 processos para separar a mistura homogênea. Ele obtém a água e o sal. Então, o processo, no caso aqui, é a destilação. Por que não pode ser evaporação, professora? Porque ele só obteria o sal. Tá claro, pessoal? E do outro lado aqui eu tenho areia e ferro em pó. Para separar a areia de ferro em pó, falamos na aula anterior, é a imantação. E a alternativa que diz isso, então, a alternativa A de amor. Pessoal, chegamos a mais o fim de uma aula. Espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado, que tenham curtido todas as informações que nós trouxemos nessa aula sobre a aplicação da separação de misturas na indústria. E por hoje é só, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau!